Amém. Então, a igreja ela é a escada. A igreja ela é a revelação de Deus no mundo, né? Sem a igreja, Jesus ele não se manifesta, né? Nem os seus milagres, nem as revelações que Deus tem a trazer, ele não vai se manifestar. Porque para acessar aquilo que é eterno, precisa de ter um representante no mundo. Deus escolheu isso. Deus escolheu que ele fosse representado pela igreja aqui no mundo, tá? E aquilo que Deus tem disponível nos céus, na eternidade, quem acessa é a igreja. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento nesse aspecto, porque parece que essa chave não virou na nossa cabeça. A gente não virou essa chave na nossa cabeça. Que Deus ele vai usar a igreja, ele usa a igreja hoje, ele usou a igreja no passado, ele usa a igreja hoje, vai usar no futuro muito mais para mudar o mundo, para tocar as pessoas, para fazer, né, novas todas as coisas. Né? E aquilo que são os milagres, os prodígios, as maravilhas, eles são acessíveis para a igreja. E a gente falou qual a diferença do que vai acontecer que aconteceu no passado em Pentecostes com o avivamento que vai acontecer nos últimos dias, né? Qual que é a diferença ali? A gente falou no primeiro Pentecostes, um avivamento, a gente focou muito em personalidades. Hoje a gente está focando em personalidades ainda. As nossas conferências, você pode ver que tem banner de grandes nomes, né? Eu acho que eu vi uma conferência, eu acho que foi do F-Hop, que não tinha nome de pessoas na conferência. A conferência passada deles lá sobre oração não tinha. Acho que a Orai do ano passado não tinha. Mas aqui ali Deus está despertando, sabe? Porque a gente é acostumado a idolatrar alguém. Nós temos isso, né? Por quê? Porque ainda nós acreditamos em mediadores. Nós acreditamos em pessoas que são cheias do Espírito Santo, que elas vão pagar o preço por mim e elas vão ser cheias de Deus e vão falar de Deus para mim quando eu precisar, né? Eu fiz isso com minha mãe durante muitos anos, né? Minha mãe era a pessoa que orava na casa e sempre que eu tinha um problema, eu batia lá na porta dela e falava, ora por mim. Até que quando ela morreu, né? E aí o Senhor falou para mim, ó, você tem que fazer o seu papel. Né? E assim é cada um de nós aqui. Né? Nos nossos pastores, os nossos profetas, os nossos mestres, eles não são Deus na nossa vida. Né? Cada um de nós precisa entender que o nosso chamado, o primeiro chamado do crente é para a oração. Né? Eu sempre fui acostumado a pensar que... Eu falei, eu não tenho ministério de intercessão. Eu falei, não, querido, ministério de intercessão não é um nome. O ministério de intercessão, ele é de todo cristão. Tanto é que é tão interessante isso, que se a gente for olhar o que aconteceu sobre Jesus, né, em João 1, que fala que Deus estava com Deus, ele era Deus, né? Ele era Deus, estava com Deus, e ele se tornou carne, e ali ele se despiu de todos os seus poderes, né? Se a gente for estudar sobre os atributos de Deus, soberania, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, então são atributos fantásticos, né, da parte de Deus. Ele se despiu disso. E aí, quando ele recebeu isso de volta, não na totalidade, mas quando ele foi batizado, né? Então, ele recebeu o Espírito Santo, e ali o Espírito Santo guiou. A partir daquele momento, qual que era a vida de Jesus? Ele era subir no monte de noite e pregar de dia. Né? Isso. Por quê? Porque Jesus, sem estar ligado na tomada, não era nada. Tá? Por mais que ele fosse o Filho de Deus, ele conhecia da eternidade, ele não tinha poder por si próprio para executar as obras que ele executou. E isso nos dá clareza e nos dá esperança de que aquilo que ele falou que a gente pode fazer, a gente consegue fazer, né? Se a gente seguir os mesmos passos dele. Então, hoje a gente chama de pagar o preço, né? É pagar o preço. O preço já foi pago, mas eu não consigo acessar a eternidade se eu não entrar nesse lugar onde que Jesus entrou, entende? Onde que Paulo entrou. E aí é por isso que a gente elege mediadores. É por isso, porque a gente acha que tem gente que dá para fazer e tem gente que não dá para fazer, né? E infelizmente, irmãos, a gente só entra nesses lugares quando está arrochado, né?
Isso. E aí Deus permite uns meros na vida da gente. Permite uns caboclos vir perseguir para fazer um monte de coisa. Eu mesmo fui assim, posso falar de mim, que eu fiquei 12 anos parado, e aí Deus trouxe uma perseguição para minha casa e eu decidi, né, levantar as mãos pela madrugada, orar, fazer coisas, e aí o Senhor começou a mover. E todos nós somos assim, porque a gente é acostumado com comodismo, né? É muito bom a gente viver, principalmente quando tem dinheiro, o dinheiro está sobrando então, ou não está sobrando, ou você sabe que vai receber no final do mês, aí que é tranquilo mesmo, né? Não, eu posso gastar aqui porque no final do mês a conta enche de novo, né? O saco fica cheio de novo. Mas essa chave aqui é interessante porque ela fala que a gente precisa acessar o espírito de revelação que está no meio de nós, ele está trazendo de Deus algo, mas eu não consigo acessar isso pela carne, eu consigo acessar isso pela fé e no espírito, né? Então Deus vai trazer revelações, coisas inimagináveis, quando a gente tiver autoridade e tiver intrepidez para entrar pela porta. Foi isso que Deus falou para João, né? Falou, João, sobe aqui, vem ver o que tem, né? E a igreja é essa porta, ela é a porta de Deus aqui, né? A igreja é a coluna, ela vai sustentar esse teto e ele é o fundamento da verdade. Então, passando aqui a segunda chave, nós falamos bastante aí semana passada sobre isso e vamos passar para a terceira. A terceira chave é desdobramento, abertura progressiva. Lembra que a gente falou sobre desdobramento? Né? Nós falamos que, acho que na primeira aula que eu dei, né, nós falamos sobre isso, que a Bíblia ela tem esse princípio de desdobrar. Né? Por exemplo, Gênesis 2 é o desdobramento de Gênesis 1. Tá? Gênesis 2 ele é a ampliação de Gênesis 1. Então, tanto é que começa de novo falando da criação. Né? Quando você vai falar ali sobre, se não me engano, Gênesis 12, né? Quando Gênesis 10, 11, 12 ali, vai falar da distribuição dos povos, depois vai falar das línguas, logo na sequência, né? Na Babilônia, acho que é Gênesis 12, 11, né? Que confunde as línguas, não lembro ao certo. Quando confunde as línguas, né? Mas os povos já foram criados lá antes. Então, assim, você começa a ver na Bíblia que as coisas vão desdobrando. Né? E aqui no Apocalipse é muito mais latente isso. Né? A gente vai ver, que a gente falou, inclusive, que até o 11 ali de Apocalipse, ele termina tudo. No 12, começa mais com outro foco. É como se a câmera estivesse mudando de lugar. Né? Então, Deus vai falar de novo aquilo que ele já falou. Então, ele terminou tudo até o 11. Depois, ele vai começar de novo com outro prisma. Vai falar sobre a besta, falso profeta, um monte de coisa, né? E sobre outro aspecto. Tá? Então, a primeira chave, o Espírito de Revelação mostra a estrutura que Deus vai trazer nos últimos dias. Tá? O que é a estrutura? A estrutura é a revelação vindo do trono, tá? O Espírito de Deus ali em cima de uma comunidade, naquelas comunidades, né? Naquela igreja, vamos dizer, a igreja de Itapema, tá? Então não vai ter o IVP, não vai ter o Mevan, na realidade a gente vai ter a igreja de Deus, então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas que a gente não gosta, né? Isso. Então, queridos, e uma das coisas que veio semana passada, eu estava falando de um irmão que foi meu professor, né, de história da igreja, e quando veio o Pentecoste, Deus falou para ele ficar na igreja. Né? Fica aí na igreja porque eu tenho os meus. E aí o Senhor me perguntou, e eu esqueci de falar para você isso, eu estava na igreja católica. Imagina se Deus pedisse para a gente voltar lá naquela igreja, que a gente saiu chutado, ou que saíram com a gente. Próximo, tem alguns lá que eu quero que você cuide. Imagina, gente. Nínive, isso aí. E lá, não, tem pecador lá, então. É por isso mesmo, né? É por isso mesmo. Então, porque às vezes a gente vê como pecador, né? Assim como Elias, ele se viu depois que ele foi perseguido por Jezabel, ele falou: não, Senhor, só eu fiquei, agora querem tirar minha vida. Aí ele falou: não, pode voltar lá, que tem 7.000 que não se dobraram.
né? Então a gente vê, assim como o próprio Samuel, que era um homem de Deus, chegou na casa de Jessé, mandou passar todos os filhos, os 7 filhos, falou, não, aquele bonitão ali que vai ser o rei, né? Aí falou, não, pode passando. Vai passando 1, 2, 3, acabou os meninos, não tinha mais menino, falou, tá faltando um. Aí chama o rapaz. Então o Senhor vê o coração, o Senhor vê aqueles que são dele nos lugares. Então, se o Senhor é nosso Senhor, de fato, né, que eu acho que essa pregação a gente não tem visto nas igrejas, a gente tem visto em igreja falando que o Senhor é nosso Salvador e ele que ele vai dar um presentinho para a gente, né? Ele vai dar uma casa, um carro e tudo mais. Mas se ele é o nosso Senhor, de fato, como a palavra diz, ele pode mandar a gente fazer o que ele precisa ser feito, né? E se Deus me mandar você, eu, ó, vai voltar lá na igreja católica, você vai lá entrar na missa e vai ficar ouvindo. Ah, você vai lá na igreja Deus é Amor, né? Que ele diz, vai lá e volta lá, irmão. Por quê? Porque ele é o seu Senhor. Isso, é isso. Então, a gente precisa entender que esses cenários são possíveis. Tá? Esses cenários são possíveis. Por quê? Eu vou falar para vocês. Eu fiquei aqui em Itapema por causa de um casal que eu encontrei na rua, né? Eu encontrei eles na rua. E ali, por causa deles, o senhor falou, você vai ficar aqui em Itapema por causa deles. E eu fiquei aqui em Itapema. Conheci vocês por causa deles. Estou aqui congregando com vocês por causa daquele casal, né? Que a gente encontrou na rua e por causa de um Golden Retriever. Né? O Senhor nos deu clareza sobre o lugar. Por quê? Porque é isso. É sobre pessoas, tá? É sobre pessoas. Não é sobre lugares, não é sobre o que eu quero, mas é sobre aquilo que Deus quer que eu faça. E se nós estamos dispostos e disponíveis e temos Ele como Senhor, Ele vai fazer isso acontecer. Tá? Então, eu sei que muitos de nós vão bater, né, vão falar assim, não, Senhor, manda outro, né, como Jonas fez, né? Manda outro, Senhor. Tem um que mais... Ou então o próprio Moisés falou, não, tem gente que é mais eloquente, né? Tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que sabe mais que eu. Eu falei, não, querido, eu quero você lá. Né? Por quê? Porque a obra que você tem que fazer, ela vai ser a sua obra, né? Através da sua vida. Mas se você não quiser fazer, Deus vai mandar outro. Só que o sangue da mão, ele vai requerer. Então a gente precisa entender que essa chave é muito importante para nós, porque quando Deus, olha, presta atenção, quando Deus abre entendimento, ele também traz responsabilidade. Tá? Então, quando Deus, em Efésios 1, 17, fala que nós oramos para que Deus traga espírito de revelação. Né? Para quê? E entendimento. Para que Deus vai dar entendimento e revelação? Para que a gente possa servir. Então, vai acontecer de a gente estar em lugares que a gente não queria estar. Mas existe um propósito ali. Amém? E aí a gente falou sobre o intercâmbio entre os céus e a terra, né, nos acontecimentos dessa revelação, chegando até nós com uma energia correndo pelos filhos. Ou seja, aquilo que Deus tem a revelar no mundo vai passar pela igreja. Tá? Tudo aquilo que Deus tem a fazer vai passar pela igreja. E a terceira chave é o desdobramento, a abertura progressiva. Veremos a maneira como esse intercâmbio vai acontecer, essa revelação vai acontecer. Tá bom? Então, a primeira revelação ela acontece de forma embrionária. Tá? Tudo que nós vimos nas outras, né, sempre vai trazer algo novo, uma luz nova, uma revelação nova. Tá? Então, esse princípio não é novo na natureza. Esse princípio acontece desde sempre. Né? E eu vou tentar, gente, passar um vídeo aqui. Se vocês não ouvirem, eu tenho um vídeo, tem um áudio, tá? Mas o áudio não é importante. O importante é as imagens, tá bom? Hein? Então vamos lá.
Então, esse princípio de desdobramento, ele está na natureza, desde sempre, tá? Se vocês quiserem, é só procurar sobre... Pode ligar se quiser. Tá doendo os olhos. Não, tá de boa. Isso é a sequência de Fibonacci, né? E é o número áureo, né, na natureza. Você vai ver isso, a gente chama de... Os cientistas chamaram de número de Deus, tá? Que é a digital de Deus na natureza. Então, você vai ver a digital de Deus nas flores, né, nos animais, por exemplo, nos óvulos, né, nos espermatozoides. Você vai ver o número de Deus em todos os lugares. Porque essa é a forma que Deus ele colocou a sua digital na criação, né? Então, a palavra de Deus diz que a criação revela, né? Revela a glória de Deus. Então, quando você estuda a criação, você vai ver que Deus não tem como aquilo ali nascer do nada, né? Por quê? Porque Deus ele criou do nada, né? Da parte na realidade dele mesmo, né? Da palavra dele, tudo se fez e não tem algo que ficou faltando, né? Então, quando você vai estudar sobre evolução, sempre tem o que tem entre o macaco e a ameba, né? Então, tem um monte de coisa ali, então entre a ameba, macaco e o homem, né? Na evolução você não consegue ter essas respostas, mas quando você estuda, né, a criação e vê todo o processo, tu entende que tem um criador por trás e o digital dele está em tudo que ele criou. Então esse princípio que tem na natureza também está aqui, tá? No Apocalipse, nós temos duas partes. Eu falei aqui, temos a primeira parte, que ela é formada de 1 a 11, tá? E a segunda parte, o capítulo 12 a 22, né? Não é linear, mas a segunda parte abre o mesmo assunto e de formas diferentes. E as diferentes séries de 7 encontradas no livro, nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões e 7 taças. Quando você lê, você pensa que as coisas são sequenciais, né? Então você, mas tem 21 trombetas, tem 21, 28, né? Isso vai acabar ali, como é que... Não, na realidade é porque uma vai desdobrando da outra, né? Tem as 7 primeiras 7 selos, depois o sexto selo, o sétimo selo desdobra e aí vai, né? Então não são uma progressão linear, mas são desdobramento da mesma coisa, tá bom? Vamos ler essa passagem, eu estou sem a Bíblia aqui, Mateus 4, 26 a 29 e Atos 12, 24. 26, 29. Não é? Vamos ler tudo quatro. Atos 12, 24. Talvez seja Marcos, né? É Marcos. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em Marcos 4, 26, fala do reino de Deus. Então, a semente. Sim, isso aí. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ser. Pode ler o João 4 também. João 4. 21, 24. Aí. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nas primeiras passagens, a gente vê sobre a semente e sobre o crescimento do reino de Deus, né? Então, Jesus compara o reino de Deus com uma semente. E ela não depende de nada.
para nascer. Ela depende de Deus, né? Então, o reino de Deus ele vai crescer, ele vai nascer, né? Ele já nasceu, na verdade, a partir de Jesus. Ele vai crescer e vai acontecer as coisas independente do homem, tá? O próprio Deus ele está no controle de tudo isso. E em Atos a gente fala que o reino de Deus, que aquela comunidade, ela crescia por si só, né? Deus ia acrescentando, a palavra fala exatamente isso. Deus ia acrescentando as pessoas. Então, num discurso de Pedro vinha 3.000, no outro discurso vinha 5.000. Então, Deus trazia as pessoas para ali. Então, eu creio que, uma vez que a gente fica preocupado com o fruto, né? Será que vai acontecer tudo? As pessoas estão me ouvindo? Na realidade, Deus vai fazendo, tá? Você tem que estar só disposto. O resto, Deus vai fazer. E na questão de João 4, fala sobre a lei do Espírito, né? Como que funciona? Deus ele é Espírito. Então, para que a gente possa acessar as coisas espirituais, a gente precisa ser espiritual, né? Para que a gente possa entrar no nível de Deus, a gente precisa estar vivendo no nível do Espírito. Então, isso não depende de lugar, isso não depende de pessoas, mas depende de uma posição, né? É um lugar diferente da nossa posição humana. Eu coloquei aqui, no nosso mundo, nós temos 3 dimensões, que é o que a gente vê, né? Largura, comprimento e altura, da qual a gente pode pedir todas as coisas. Então, você vai pegar um objeto, nesse objeto ele vai ter x de largura, x de comprimento, x de altura. E também temos a 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão compreende a fase da nossa vida ou a época que todos os seres vivos existem, tá? Todo mundo sofre a ação da 4ª dimensão, é a sucessão de eventos lineares, né? Ou seja, então, você existe, né, no dia 28 de abril, né, de 2025, nós estamos com a idade tal, certo? E no ano que vem, dia 28 de abril de novo, a gente continua existindo, né? Você pode até fazer as mesmas coisas, mas são épocas diferentes, momentos diferentes, você vai estar um ano mais velho, pelo menos, né? Então, o mundo ele é afligido, ou seja, ele está debaixo dessa lei das 4 dimensões, tá? Altura, comprimento, largura e tempo. Mas existe uma outra dimensão. Essa é a dimensão de Deus, certo? Que é a eternidade. E essa dimensão ela é acessível através de uma comunhão e da adoração com o Pai, né? É uma linha perpendicular onde Jesus está. Então, eu consigo acessar, através da minha comunhão com Deus, um lugar em Deus e algo em Deus que está disponível nele. Então, o que Jesus falou? Jesus falou para a mulher, agora, né, chegou a hora, e agora é em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ela perguntou onde que seria o lugar de adoração. Seria em Jerusalém? Seria, né, no monte Gerizim, que é? Genezaré? Não lembro. Ou não, é aonde tiver adorador. O local onde que Deus vai estar é onde tem um adorador que o adora o Espírito em verdade. Então, o que é essa dimensão? Então, pensa assim comigo. Você está com um parente seu doente, né? Está no hospital, e ali está desenganado pelos médicos, e de repente chegou você lá, um representante do reino, um embaixador do reino, né? E aí você ouve uma impressão no Espírito falando assim, ora por ele. De repente, aí você começa, né, os médicos já desenganaram, né, e você começa a orar por aquele abençoado, né, e declarar sobre a vida dele cura, né? Por quê? Porque cura divina é algo que Deus já deu para a igreja. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? A gente pensa que a cura vem de Deus, na verdade, que a cura é assim, algo que Deus eu vou dar a cura para um ou dar a cura para outro. Não, Jesus falou que ele veio para desfazer as obras do inimigo, do diabo, certo? Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio. Então, a cura, né, não foi a cura é algo que a igreja já tem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? É algo que a igreja já pode liberar por si só, pela fé ela já pode liberar a cura em todos os aspectos. Expulsar demônio, eu não preciso pedir para Deus para expulsar demônio. Eu não preciso pedir para Deus para curar as pessoas. Por quê? Porque aonde tem um representante de Deus, o reino de Deus está manifesto, né?
Se a pessoa vai receber a cura ou não, isso depende da fé dela ou depende da sua fé. Mas a cura já está disponível, né? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se ele levou sobre si as nossas enfermidades, significa que não é para a gente ter mais. É disso que eu estava falando semana passada, que eu convivi com uma família que eles não ficavam doentes. Eles não acessavam remédio, nada disso. Por quê? Porque eles entenderam isso. Eles entenderam isso. Essa família, eu vivi 3 anos com eles, né? E a gente ficava doente, ficava, assim, mas colocava a mão e prendia e ia embora, né? Porque eles entenderam essa mensagem. Essa revelação ainda falta para nós, sabe? Desse lugar, dessa palavra, onde que eu acesso a palavra e a palavra é liberada, né? Porque a palavra, ela fez, tudo começou pela palavra de Deus, né? O universo se formou pela palavra de Deus, né? E Deus colocou a autoridade que ele tinha sobre a igreja. Então, eu creio, né? E a posição da igreja, ela é acima dos principados, potestades, dominadores, é acima de tudo isso, tá? Eu posso, pela palavra de Deus, liberar uma palavra de cura para alguém, né? Então, enfim. Então, chegou você lá, representante do reino, representante de Deus. E aí você acessou esse lugar em Deus e declarou cura para aquela pessoa. O que vai acontecer? Naquele exato momento do tempo, né? O milagre, a eternidade veio e desceu sobre aquela pessoa ali. Aquilo que está disponível. Por quê? O que vai ter lá nos céus? Nos céus tem doença? Tem ou não? Tem doença lá? Não. Então não vai ter doença. Tem morte? Não, então. Aquilo que está disponível lá na eternidade é possível você trazer para o tempo de agora. É isso que Jesus estava falando. Agora e agora é. Foi e agora é. E nós, como igreja, podemos acessar esse lugar em Deus. Tá? De milagres, de prodígios, de maravilhas. E isso vai ser muito mais frequente, né, no tempo do fim. Por quê? Porque a igreja vai entender isso. Hoje a gente tem personagens, né? Você vê ali, a gente fica maravilhado quando você vê um Todd White da vida, né, ministrando nas ruas dos Estados Unidos e na Europa, ele encontrando com pessoas no meio do caminho e falou, ó, entrou num restaurante, aí foi falar com a garçonete, Deus falou com ela, a perna dela da direita é menor que a da esquerda, né? Chama ela lá. A mulher não conhecia Jesus, não veio nada e tal. Falou, deixa eu te perguntar, sua perna é maior do que a outra? Eu disse, sim. Posso orar por você? Pode. Aí na hora que ele começa a orar, a perna da mulher cresce. Entende? Então, é um personagem. Hoje a gente fica focado, eu tenho um mediador que faz isso. Mas isso é algo que a igreja vai acessar. Né? Curas, prodígios, milagres, maravilhas. Né? É um tempo. Eu não sei por que a gente fica com tanto medo desse tempo. Né? A igreja ficou com medo de que eu vou passar uma luta. Né? Cara, nós prosperamos em meio às dificuldades. Nós acessamos o reino de Deus muito mais veementemente no meio da dificuldade. Infelizmente, nós somos assim. Foi assim que a igreja cresceu, quando Nero começou a perseguir ela. Né? Foi depois Nero, foi Vespasiano, né? Foi Domiciano, né? E a igreja cresceu e nós estamos aqui por causa daqueles irmãos, certo? Na festa do Coliseu ali de 100 anos, na inauguração do Coliseu, 100 dias, todos os dias, Vespasiano, eu acho que era Vespasiano, ele colocava um cristão lá para ser comido, mordido por cães, né? Para ser pisoteado por touros e para ser comido pelos leões. E eles estavam cantando, entendeu? Por quê? Porque eles entendiam a posição deles. E a igreja, quanto mais eles viam essas atrocidades, mais os próprios romanos também começavam a crer. O que esses caras têm? O que eles têm? Que eles estão lá diante da morte e estão cantando, estão, né, glorificando ao Deus deles. Então, assim, aquilo começou a contagiar de uma forma, por quê? Porque eles sabem que aqui é só um tempo de passagem. A gente fica querendo fazer com que a nossa estadia temporária seja permanente, né? Como os judeus fizeram na Babilônia. Deus falou com eles que era 70 anos, pelo profeta Jeremias. Mas eles gostaram de ficar lá, né? E daquela galera toda que foi lá para a Babilônia, voltaram 5.000 pessoas, 5.500 pessoas. Né? Por quê? Porque é cômodo. Estava prosperando, estava tudo certo, tinha sinagoga, né? Para que eu vou para um lugar que está inóspito,
não tem lugar de eu morar, não tem muro, eu vou ser perseguido, para que eu vou fazer isso? Não, por causa da palavra, entende? Então, Deus já está fazendo isso, né? Deus está movimentando os seus filhos pelos lugares que Ele quer que seja movimentado por causa da palavra que Ele colocou sobre aquela casa, sobre aquela família, entende? E a gente precisa entender esse movimento de Deus. E nós estamos no trabalho que nós estamos conversando com as pessoas que nós estamos, por quê? Porque Deus quer que a gente o represente ali, no meio daquelas pessoas, né? Um tempo atrás eu era coordenador da empresa que eu estou hoje, né? Eu não sou mais, e eu trabalhei com um rapaz que ele estava, sabia que ele era cristão, mas tem muitos, estava meio desviado, assim, não estava muito, estava frio na fé, não estava desviado, estava frio. E ele passou mal, né? Passou mal em casa, teve síndrome do pânico, e aí ele me ligou, falou, Léo, cara, eu tô aqui, minha esposa não tá em casa, minha filha pequenininha também não tá, e eu não tenho com quem falar, cara, eu tô desesperado. Aí eu acalmei ele, né? E aí depois que ele acalmou, você tá bem? Tô bem. Como é que tá a sua vida com Deus? Aí ele falou, cara, eu tenho muito tempo, ele toca na igreja e tal, tem muito tempo que eu não tá legal. Então, bora consertar com o Senhor. E ali a gente começou uma amizade, né? Por falar de, eu não precisava falar de Deus, eu precisava que ele tivesse ouvido aquela palavra naquele lugar. Então eu creio nisso, creio nisso. Eu não creio que a gente está nos lugares sem propósito, né? Então às vezes você não vai ter o salário que você quer, mas você tem a recompensa que Deus quer te dar, né? E a recompensa de Deus vai ser as almas, né? Se a gente, uma das coisas que a gente perdeu nesse tempo é o que Paulo fala assim: se você tiver o que comer, o que vestir, esteja contente. Né? Hoje a gente quer ter o último computador do ano, né? O último lançamento que tem, mas a gente não contenta com pouco, né? Por quê? Porque não é suficiente. É isso que o mundo quer fazer, que a gente fique preso dia após dia em coisas que são corruptíveis. Então, assim, eu tenho um celular 14 não é mais suficiente. Eu tenho que ter um 16, eu tenho que ter um 17, um 18. Aí, enquanto eu estou pagando o 16, o 14, eu compro o 16 e continuo naquela bola de neve. Por quê? Porque é isso que está prendendo o povo de Deus. Né? Quando a gente desprender desse mundanismo, daquilo que o mundo está trazendo, a gente vai conseguir experimentar mais de Deus. Né? Experimentar mais. Eu experimentei o suprimento de Deus no momento que eu era trabalhava com o PJ, na empresa que eu estava quebrando. Eu emitia minhas notas, o cara não me pagava. Então, fiquei 6 meses nessa. E aí, de repente, não tinha, né, tinha várias questões, assim, não conseguia pagar as contas e tal. E aí, um amigo meu falou, vou passar na sua casa. Chegou lá e trouxe a compra do mês, né? E eu não sabia como é que estava. Então, mas quando isso aconteceu? Quando, né, ele ouviu a voz de Deus, eu estava meio distante, né, ele ouviu a voz de Deus e ele foi lá fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, muitas das vezes, aqui a pastora falou agora nesse domingo, inclusive sobre isso, que Deus quer nos usar, ao você estar passando na rua, você é a resposta de Deus para alguém, né? A Dani lembra, uma vez eu estava a gente estava saindo de um lugar, e aí eu fui entrar no carro, e o senhor falou para mim assim, pega o dinheiro que está na sua carteira, entregue para aquela pessoa ali e fala com ele, Jesus o ama. E eu peguei, eu acho que eram R$ 50 que eu tinha. Sabe aqueles pedidos que chegam a pedir para você entrega 50 conto na mão do cara, o cara fica, né? Eu falei, estou entregando para você isso aqui porque Jesus me falou que ele te ama, ele mandou te dizer que ele te ama. Sim. Isso. Então é isso. Então eu creio, isso daqui é uma chave muito importante. E nós somos a resposta para as pessoas, sabe? Onde quer que a gente está. Nós temos a capacidade em Deus de acessar a eternidade naquele momento e mudar instantaneamente a vida de alguém. Instantaneamente a vida de alguém. Né? Quando eu tinha meus 17 anos, eu estava com um irmão que ele era profeta. Eu era vice-líder de mocidade, ele era líder de mocidade. A gente saiu da igreja, umas 10h30 da noite, e fomos comer um cachorro quente. Na hora
O cara foi servir a gente, ele olhou pro cara assim, esse meu amigo, falou, ó, Deus me falou que você tá com uma pessoa internada no hospital. Falou assim, assim, ela tá com isso, isso e isso. Ele tá visitando ela agora, pode ligar lá. Entende? Cara, comendo cachorro quente. E por causa da palavra daquele rapaz, a vida daquela pessoa lá no hospital mudou. Isso. É isso aí. Então, isso vai aumentar de um nível exponencial. Exponencial. Só que Deus precisa fazer o quê? Deus precisa olhar para você e achar graça. Assim como ele fez com Noé. Falou, ó, eu vou olhar lá para aquele fulano lá embaixo. Para dar, eu vou olhar, né, para Dani, eu vou olhar para Evelyn. Falou assim, ó, e ele ri. Falou assim, ó, é isso aí mesmo. Muito bem, servo bom e fiel. Sabe? Porque nós estamos posicionados no lugar com as pessoas que nós precisamos estar posicionados. No lugar e trazer a palavra que Deus quer para aquela pessoa ali agora. Então, o único ser, né, que é capaz de acessar aqui no mundo das 3, 4 dimensões a eternidade chama-se igreja. E eu e você somos igreja, amém? Então é isso. Então a hora vem e a hora é. Então a hora vem, terceira dimensão ali. A hora é quarta dimensão, tempo. Mas os adoradores, ó, adoram o Espírito em verdade. E aí vem, sabe, a eternidade. Então essa chave aqui de abertura progressiva é muito interessante. Quarta chave. Amém? Alguma pergunta sobre a terceira chave? Amém, gente? Deu uma suspirada aí? Irmão de São Paulo, tem algo para perguntar, algo para compartilhar? Podemos seguir, então. Vamos seguir. Quarta chave. Enquanto a terceira chave representa o crescimento, o desenvolvimento do intercâmbio no céu e na terra, a quarta chave é o resultado crescente desse intercâmbio. O povo de Deus entra numa escala de adoração cada vez mais pura e cada vez mais forte. Os anjos são enviados para derrotar e julgar e aniquilar o mal e os pecadores na terra. Salmos 149, versículos 5 a 9. Alguém pode ler, por favor? Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. 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 Os santos não precisam de esforço humano para adorar a Deus. Por quê? Porque isso não vem da alma, isso vem do espírito, né? Lembra que a gente falou sobre o Salmo 73, e o altar de incenso, que o altar de incenso ele pertence ao lugar santíssimo, mas Deus deu a graça e o favor de deixar ele no lugar santo. Por quê? Porque a gente vai entrar no lugar, na dimensão do espírito, iniciando pela alma, né? Vai ter vários questionamentos na hora que você vai entrar na presença de Deus, o boleto, né, a pizza, né, o que você vai pagar, com quem você vai encontrar, mas se você permanecer, tu vira a chave e começa a ver da forma de Deus, né? E ali, só que esse nível de adoração, ele vai cada vez mais aumentando, certo? E os santos começam a adorar no espírito. Hoje a gente, né, eu falo por mim mesmo, quando você vai separar, cantar música, a gente vai pensar em música de adoração. Só que nós estamos falando de uma dimensão de adoração que não é música, né? Ela é uma dimensão de adoração onde eu entro no espírito e por causa disso eu proclamo músicas, eu proclamo canções, tá? Então, nós vamos entrar em Deus numa revelação dele que a partir de quando nós o vimos, nós vamos declamar quem ele é. E é por isso que eu sou tão contra esse negócio de versão. Sabe? Porque Deus tem algo, versão de música. Porque a unção lá da Bethel é para Bethel, a unção da Hillsongs, né, para as Hillsongs, a unção da F-Hop é para F-Hop. Sabe? Então, aquilo que Deus está revelando para eles é deles. É lógico que eu acho lindo, maravilhoso, e eu vou cantar, né, se Deus me der inspiração. Mas Deus quer trazer isso para nós. Qual que é a canção que o Espírito está trazendo ao seu coração quando você está orando e adorando?
sabe? Então, se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos acessando esse lugar. E eu creio que nós vamos começar a acessar isso, né? Quando aumentar o nível da oração, quando aumentar o nível da intercessão, quando aumentar o nível da adoração, nós também vamos estar declamando canções de adoração ao Senhor. Por quê? Porque nós vamos vê-lo em espírito, declarar quem ele é. Então, e eu acho interessante isso daqui, que se a gente fala, olha só, pensa comigo, se a gente entende que a igreja está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ok? Estão acompanhando? Presta atenção. Se nós entendemos que a igreja está nas regiões celestiais em Cristo Jesus e estamos adorando a Deus também nas regiões celestiais, vai ser necessário os anjos fazer isso? Então eles podem ser liberados para executar o juízo. É isso aí. De novo. Por isso que eu pedi para prestar atenção. Isso. Presta atenção. Pega a visão. Pega a visão. Isso aí. Se nós estamos nas regiões celestiais, acima de potestades, dominadores, principados, ok? Estamos acessando em Deus esse lugar e declamando e adorando ao Senhor em espírito e em verdade nesse lugar. E nós temos nossos conservos, os anjos, fazendo a mesma coisa. Se nós estamos fazendo isso, vai precisar dos anjos fazendo a mesma coisa? Então eles podem ser liberados para trazer julgamento. Que é isso que, de uma certa forma, aconteceu com Daniel. Ele não entendia sobre a igreja, mas no momento em que ele entrou em intercessão, em adoração ao Senhor, adoração não fala a palavra, mas em intercessão e oração, ele acessou o lugar, né? Esse lugar. E aí, no primeiro dia, o anjo veio falar, né? Foi liberado. Ele foi falar no último, no 21º. Mas por quê? Porque ele acessou o lugar em Deus, que é um lugar que Deus espera que a igreja acesse. Então, ao mesmo tempo que a igreja vai acessar esse lugar em Deus, em adoração e proclamação, Deus vai liberar os seus anjos para cumprir os seus propósitos na terra. Por que não tá? E aí por que Jesus não voltou ainda? Por que essas coisas não aconteceram? Porque a igreja não chegou lá. Estão entendendo? A igreja não chegou lá. Então, vocês verem que é um movimento dos céus para a terra. Sabe? É um movimento dos céus para a terra. Então, quando essas coisas começarem quando as coisas começarem a se mover de um nível dos céus para a terra, ter respostas dos céus para a terra, da terra para os céus, ter uma correspondência disso, vocês vão vendo que Deus vai começar tanto a derramar o seu avivamento, quanto começar a declarar seus juízos. Isso. Mas por isso que Deus vai levantar os seus profetas, vai levantar os seus mestres, os seus pastores, os seus, né, seus apóstolos. E por quê? Porque alguém precisa. Quando a gente estuda sobre as 10 virgens, né? E chega à meia-noite, quando a meia-noite chegar, necessário estar com a chama acesa, né? Como diz a canção lá. Mas existe uma voz. O que a voz fala? Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Quem é aquele que vai dizer eis aí o noivo? É quem está com a chama acesa. É quem está ouvindo o Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqueles que Deus está movendo, eles vão começar a falar, olha, o Espírito Jesus está chegando. Veja os sinais, as coisas estão acontecendo. Sabe? Deus está começando a mover na terra os seus para declarar isso. Olha, cara, larga essa sua vida, mude de vida, porque o rei está voltando. Sim, isso. Isso aí. Então, a voz profética a gente pensa assim, quem vai ser? Não, vai ser aqueles que estão com a chama acesa, aqueles que estão ouvindo o Espírito, aqueles que estão em sintonia com a eternidade. Era por isso que Jesus podia fazer o que ele fazia, porque ele estava constantemente ligado na eternidade.
E a gente, às vezes, quer ligar só meia hora antes do culto, a gente quer ligar durante uma reunião. Gente, é 100% do tempo. Eu falo isso umas vezes, as pessoas ficam olhando para mim assim, cara, você está falando alguma coisa que eu acho que é meio absurdo. Jesus, ele nos livrou do pecado. Ele nos deu a capacidade de viver sem pecado. Né? Quando a gente estuda sobre Romanos 8, e você vê lá em João 4, né, que, que o salário do pecado é a morte, então Deus nos livrou da morte. Jesus ele andou em novidade de vida, e ele viveu da forma que ele viveu, dependendo do Espírito, não dele mesmo. Então, quando a gente fala assim, cara, mas como é que eu vou viver sem pecar? É porque eu ainda não acessei esse lugar em Deus. Que é possível viver de dependência nele, em que eu falo assim, Jesus, eu sou fraco, eu não consigo. Eu não consigo viver sem pecado. Mas eu quero depender 100% do Senhor hoje. Só garanto hoje. Amanhã, esquece. Ontem já foi. Hoje, eu quero depender 100% do Espírito. Porque se eu não depender do Senhor, eu vou pecar, eu vou cair. Por quê? Porque eu estou na carne, mas eu quero depender do Espírito. Então, a gente pensa, não, mas Jesus era Deus. Não, ele esvaziou de si mesmo. Filipenses 2 fala que ele esvaziou de si mesmo e tornou como servo, ou seja, como nós. Né? E o nível que ele nos colocou é o nível de viver sem pecado. Isso. Mas isso já está liberado hoje, para mim e para você. Para mim e para você. A gente consegue, não da nossa força, mas dependendo do Espírito, a viver uma vida sem pecado. Então, queridos, parece que vocês entendem que é um movimento, assim, é como se fosse um círculo, aonde que eu tenho uma resposta eu tenho uma pergunta na Terra e uma resposta nos céus, uma pergunta na Terra e uma resposta nos céus, eu tenho adoração, proclamação na Terra e julgamento nos céus, sabe? Então tudo aquilo que vai acontecer vai ser em decorrência da Igreja gloriosa, do posicionamento da igreja nas regiões celestes, da posição dela como noiva do Cordeiro. Entende? E aí Deus vai poder liberar os seus anjos para fazer, né, os seus julgamentos sobre o mundo. Então a gente vai falar sobre sete cenas de adoração no Apocalipse. Eu não vou ler, tá? Vai ficar no material aí para nós. Mas temos de 7, né, falando de plenitude, temos 7 cenas de adoração. Primeira cena em Apocalipse 4, do 8 a 11. Adoração ao Deus Todo-Poderoso. E nessa cena não tem a presença de Jesus. É a única cena que não tem a presença de Jesus. Acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. De adoração no Apocalipse e depois julgamento. Adoração da terra. Isso. Tá? Eu acho que nessa cena ele vai falar, digno é, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, isso aí. Mas Jesus não, nessa Jesus não está presente, na próxima ele vai estar. Tá? A partir das próximas ele já está presente. Apocalipse 5, vocês querem ler ou a gente pode seguir sem ler? Então vamos ler. Apocalipse 5, 8 a 14. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei também e ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro,
sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes bradavam, amém. Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Adoração a Jesus e os santos, né? Adoram num nível de intensidade e majestade, é uma das maiores cenas de adoração na Bíblia. É essa cena aí. Né? Após essas duas cenas, João ele viu logo ao entrar na porta, né? Aberta nos céus, é sinalizada a abertura dos selos que representam o sumário de todos os julgamentos. Então, eu falei aqui, já um pouquinho antes, deu spoiler disso daí, antes de julgar a terra, Deus vai encher seu povo de louvor para que esteja no mesmo nível do Espírito e apto para julgar os seus inimigos. O povo de Deus é chamado para estabelecer o reino dos céus na terra, começando agora. Né? Jesus ele veio trazer o reino dos céus e implantar o reino de Deus. São duas coisas diferentes. Tá? O reino dos céus, a igreja, ela tem, através da comunicação dela na eternidade, né? Ou seja, do relacionamento dela com o Espírito Santo, ela traz o reino dos céus, ou seja, a eternidade, para o mundo físico. Tá? Mas o reino de Deus é posterior a isso. Né? Isso, que é no dia do Senhor, né? Que é o milênio. Mas o reino dos céus é acessível para a igreja hoje. Tá? Começando agora, ligando e desligando, perdoando, curando, julgando, e isso aí vem pelo Espírito. Tá? Reino dos céus. Isso. Isso. Tá? Essa passagem, acho que é de João 20, 23, fala sobre se vocês perdoarem, será perdoado. Se vocês não perdoarem, não será perdoado. Nada de 18, 18, Mateus 18, 18, vai falar sobre ligar e desligar. Né? Nem fala, Dani. Ah. Vamos supor, quero fazer a realidade do céu, como as coisas faz o inimigo que é guarda é uma escola. Sim. Então, eles ali são a igreja que tem mais, né? Uhum. Mas vamos colocar que dois estudam na mesma forma. Então, a partir do momento que eles têm uma coração, fazem a realidade para a sala dele. Ele não precisa nem unir em oração, ele mesmo, sozinho. Porque eles são a igreja. Então, ele só precisa descobrir isso, né? Então, quando descobrirem que eu sou a igreja, aonde eu estou, e eu posso trazer o reino de Deus para onde quer que eu estiver, onde eu estiver, isso vai mudar o mundo. Eu não lembro, eu procurei esse material, não lembro mais, mas eu li de uma jovem de 15 anos, inclusive acho que morreu com 15 ou 16 anos, que é onde ela passava a presença de Deus, chegava e curava as pessoas. Isso. Adolescente. Eu li sobre isso tem uns 20 anos, eu não lembro do material. E eu ia trazer, inclusive, para os nossos meninos, né? Nossos adolescentes, esse livro. Mas ela na escola, ela passava, e onde ela passava, as pessoas sentiam a presença de Deus, né? E eram tocados pelo Espírito, só dela passar. E aí isso é possível para todos nós aqui, né? A Bíblia diz que Paulo, a sombra dele curava, né? O próprio Pedro também, né? Então, assim, isso não é algo só de Jesus ou só dos apóstolos. Nós todos somos igreja. Né? O que eu acredito que Deus não vai ficar fazendo mais é trazendo personagens. Né? Então, eu lembro que o Paulo falou, mas a gente não vê muito disso mais. Por quê? Porque Deus não vai levantar mais as personalidades. Não vai levantar um Billy Graham, não vai levantar mais um fulano com nome tal para poder fazer isso. Não. Deus vai levantar pessoas sem nome, como eu, você, nossos irmãos que estão em São Paulo, né, que ninguém conhece, para poder fazer prodígios, maravilhas, milagres, né? Por quê? Porque quando nós fazíamos isso antes, a glória era nossa. Só que agora não. Agora sempre foi de Deus, é a gente que não transferiu, né? Nós temos um pouquinho ali do que aconteceu com Lúcifer, né? Recebemos a glória, queremos ficar com a glória para nós. Mas a glória sempre é de Deus. Né? E aí essa igreja vai entender que ela está sobre o sol. Ela não é o sol.
ela está sob o sol, né? Que é a presença de Deus. Tá? Então, as orações... Eu acredito nisso sim, também. E não é algo localizado, mas é algo global, né? Então, em que Deus vai incendiando as suas igrejas, né? Porque como que ele vai tocar, né? Vai trazer o profeta Elias, né? Vai converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Pode ter uma internet, pode ter uma TV, pode, mas esse espírito, ele vai estar sobre a igreja e sobre toda a carne. Então, eu não preciso que seja algo tipo que comece nos Estados Unidos ou no Brasil e espalhe. Não. Deus não precisa disso. Deus vai começar a incendiar os seus no lugar onde eles esperem, né? Que é aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito vai trazendo isso, né, para todos aqueles que estão conectados, né? A ilustração que vem na minha mente é rádio, sintonizado, tem que estar na rádio certa, né? Na FM, qual é? É isso aí. Então, é sintonizado na mesma rádio do Espírito ali. Então, E aí eu abro o Instagram para olhar, e aí a nossa lá em Brasília, ela tem muitos assuntos, inclusive, para adolescentes. sim. Eu estou dando exemplo. Então, É, o Espírito, isso aí. contato. É. E as orações dos santos, elas vão ser acumuladas em taças, apresentadas diante de Deus, e sem as orações, os anjos não podem trazer o julgamento sobre a terra. Amém, gente? Vamos passando aqui, porque aí a gente vê o material, né, posterior. Então, antes de cada julgamento ali, vai ter, das trombetas, né, de cada toque ali, vai ter as orações dos santos, são oferecidas como incenso. Tá bom? Quarta cena é o clímax da metade do Apocalipse ali, em Apocalipse 11. Então, o reino de Deus vai dominar tudo e vencer todo o reino de Satanás. Quinta cena é o cântico dos 144.000, cantando o novo cântico, acompanhado de harpas, vários anúncios de anjos e juízos sobre a terra. Quando os santos estão posicionados em adoração, Deus envia os anjos para cumprir sua justiça. Então, a gente precisa, é interessante ele falando aqui, que precisa parar de tentar trazer o reino de Deus sobre a terra e entrar nos lugares celestiais para adorar como os anjos fazem, né? Muita gente fala assim, deixa o céu descer. Eu falei, não, querido, é você que tem que subir lá, né? É muito bonita a música, mas a igreja tem que estar lá, porque se ela estiver lá, Deus pode fazer o que ele tem que fazer, né? Assim como os anjos são liberados para estabelecer a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. Então, a nossa oração é faça a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus, mas depende do meu posicionamento nas regiões celestes. Sexta cena, antes da sétima, né, Apocalipse 15, antes da sétima das pragas, as 7 taças que consumiram de Deus, tem um capítulo inteiro ali sobre adoração. A última cena em Apocalipse 19, essa é a cena dos 4 aleluias. É o único lugar no Novo Testamento que a palavra aleluia aparece. Pode procurar. São 4 aleluias, né? Produzem a abertura dessa cena do juízo. Versículo 21 a 21, 12 a 21. Jesus lidera os exércitos de Deus, ferindo as nações com a espada que sai da sua boca. E no final, o anjo chama as aves para comer a carne dos mortos pelo julgamento de Cristo ali. Amém? Então, essa chave está presente em toda a Bíblia. E é próprio que encontremos também ela na consumação de toda a palavra. O vencedor não é aquele que tem muita força, coragem e determinação, mas é aquele que ouve a voz do Espírito, né? Apocalipse 2:7 diz que é a bem-aventurança mais simples e clara. Jesus, ele é a árvore da vida e ele quer que nós participemos dele se vencermos. Nós participaremos da árvore da vida se vencermos. Amém? A quinta chave. Alguma pergunta sobre a quarta chave? Não? Amém. Então vamos seguir. Irmãos, São Paulo? Não, tá tranquilo, né? Quinta chave. Os vencedores e os reprovados. Essa chave está presente em toda a Bíblia e é próprio que encontremos também na consumação de toda a palavra de Deus. O vencedor... tá. Eu estava falando sobre ela já.
O vencedor não é aquele que tem força, coragem, determinação natural, mas aquele que ouve a voz do Espírito, né? Se a gente estiver em Cristo, né, em Jesus, nós participaremos da árvore da vida. O vencedor não recebe dano da segunda morte, né? O vencedor não terá o seu nome riscado no livro da vida, certo? Então, uma das coisas que me mudou meu pensamento com relação ao que eu entendi sobre escatologia foi essa passagem aí, né? Porque o nosso entendimento anterior era que Jesus ia levar a sua igreja, a gente ia ficar 7 anos comendo, né? Ali na bodas do Cordeiro, e o Espírito Santo de Deus ia ser tirado, então não ia ter mais salvação, certo? Mas quando a gente vê lá no julgamento trono branco, tem um livro aberto, né? Os livros abertos e o livro da vida está aberto. Então, se tem livro da vida depois da tribulação, significa que teve salvação. Amém? Estes são os bem-aventurados e santos que farão parte da primeira ressurreição. Tá? Se é vencedor, é natural também que tenha aquele que não vence. Os reprovados são as virgens nécias, no qual o Senhor declarou que não as conhecia. Mesma expressão que vemos em Mateus 7:21, cujos servos praticavam iniquidade. Né? Então, quando Jesus vier e encontrar a sua igreja, aquelas que não vencerem são as virgens nécias, que vão ficar para trás. As 10 são as lamparinas, o óleo, mas só 5 perseveraram, estavam preparadas, e as outras foram provadas. Essa parte é a que está, por causa, né? Que a gente está, por causa do apocalipse, por causa das guerras, por causa disso, por causa daquilo. Essa é a parte que dá a nossa. Sim, isso aí. Antes mesmo. Então, a gente precisa estar com a chama acesa, né? Ouvindo o que o Espírito está falando. Porque a gente pode ser seduzido pelo mundo, né? Tudo aquilo que tem aqui. E esquecer que isso daqui é simplesmente um lugar que nós vamos ganhar as almas para Jesus, né? Então, a gente pode entender, ó, isso aqui é um lugar temporário, como Deus falou para Jeremias lá, que vocês vão para a Babilônia 70 anos, ou a gente faz, não, vocês vão ficar na Babilônia o resto da vida. Deus não falou isso, né? Mas eles entenderam que ia ficar o resto da vida lá. Né? E a gente precisa entender que nós estamos na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. Esse sistema é o sistema do mundo. Né? Então, nós temos irmãos que estão sendo perdidos, estão interessados naquilo que a Babilônia tem. Né? Mas aqui não é o nosso lugar. Nós somos embaixadores. Então, como embaixadores, nós somos representantes, não somos deste lugar. Então, os reprovados, eles não ressuscitarão na primeira ressurreição, né? Vamos ter, né? Então, o que vai acontecer na primeira ressurreição, a gente vai falar depois, né? Mas no abrir e fechar de olhos vai acontecer, né? Quando nós ressuscitaremos, quem tiver em Cristo já, né? Dormindo, vai ressuscitar no juízo, né? Na primeira ressurreição, e quem não estiver em Cristo vai ressuscitar no trono branco, né? E sofrerão dano na segunda morte, porque seus nomes estarão riscados do livro da vida. Amém, gente? Alguma pergunta sobre a quinta chave? Irmãos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas. Ok. A segunda ressurreição, a igreja primitiva costuma falar ressurreição universal. Os primeiros cristãos falavam disso. A primeira ressurreição são os de Cristo, por isso a igreja também chama de primícias, porque são primícias de toda a criação, né? Tiago 1:18. Estes vencedores, os que morrem em Cristo, os que estarão vivos até o arrebatamento, estes vão participar da primeira, né, do arrebatamento. Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar, né? E essa primeira ressurreição são os de Cristo. A ressurreição universal acontece 1000 anos depois, ou seja, tem a primeira ressurreição que antecede o milênio, que é para, né, para inaugurar o reino milenar, e depois do reino milenar, então, tem a ressurreição universal,
todos os outros mortos que morreram no decorrer desses 6.000 anos, e vão ressuscitar também os reprovados, porque não foram dignos, não ressuscitaram na primeira, porque não foram dignos, foram reprovados. Então, eles vão ressuscitar na ressurreição universal para o trono branco, e eles vão ver, de fato, o Senhor mostrando para eles ali de que eles não foram dignos, e por isso o nome estará arriscado, livro da vida, e receberão o dano da segunda morte. Vamos lá. Sexta chave, conflito do bem e do mal. Então, essa chave a gente vê em toda a Bíblia, né? Há dois reinos que estão sempre presentes e estão em guerra, que é o reino das trevas e o reino da luz, e o clima sendo o Apocalipse. Em Gênesis 2:9, a gente vê as duas árvores lá no Gênesis, certo? A árvore do bem e do mal, e a árvore da vida. E Adão tinha uma escolha, né? E ele escolheu a árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16, Deus fala para Adão, escolhe a morte e a vida, né? E ele escolheu a morte. Gênesis 3:15, Deus fala para a mulher que haveria uma guerra entre o seu descendente da mulher e o descendente e a serpente, né? Apocalipse 12, versículo 1 a 17, assim como o pecado entrou no mundo através da mulher, a vitória virá também através da mulher. Amém? Essa mulher é a igreja gloriosa nos últimos dias, vestida de sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. Quem é o sol da justiça? Amém, gente. É isso aí. Em Apocalipse 21, nós vemos também essa dualidade, né? Nós temos na Bíblia duas cidades que representam esse conflito, Babilônia e Jerusalém. No fim, a Babilônia será julgada, a cidade de Deus descerá das regiões celestiais para governar a terra. Então, essa é uma chave que a gente vê aí em Apocalipse, tá? Deixa eu ver se... Que é o conflito do bem e do mal, e tudo que começou lá em Gênesis vai finalizar em Apocalipse, né? Eu falei isso para os meninos na semana passada, né? Cara, imagina um livro que foi escrito em 1.500 anos, durante 1.500 anos, 40 autores diferentes, em 3 línguas diferentes. Eu não lembro todas as localidades, mas localidades diferentes também, com autores que não se conheciam, né? O primeiro autor é dado como sendo Moisés, Gênesis ali, o Pentateuco, né? E o último, João, né? Numa ilha isolada, numa ilha de Patmos, 35, 3 ou 4 horas lá de Éfeso, né? Numa ilhazinha, ele ficou isolado lá. E eles escreveram, um escreveu uma abertura e ele escreveu o fechamento, né? Então não tem como você falar que é um livro que foi escrito por homens, né? Alguém teve a ideia de escrever esse livro. Isso é tão atual. As mesmas coisas que eles fizeram, que eles caíram, muitos de nós estamos caindo, né? Então, as mesmas heresias que aconteceu no século II, século III, século I também ali, muito das igrejas estão fazendo de novo. Então, mudamos o nome. Então, né? Hoje nós temos narcisismo, né? Tem pessoas idolatrando seus corpos, idolatrando suas famílias, idolatrando. Isso é tudo antigo, né? E por quê? Porque errais não examinando as escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Então, como a gente não entende sobre as escrituras, nós repetimos o erro do passado. Então, é isso que Jesus está falando, que a gente precisa examinar a sua palavra, examinar as escrituras. Por quê? Porque quando a gente deparar com algo do mal, a gente sabe como lidar com isso, né? Porque o próprio Jesus ele fez isso lá no deserto, né? E aí a espada de dois gumes, que fala em Hebreus, a espada de dois gumes ela é capaz de separar juntas e medulas, né, e a alma do espírito. Ela vai nos ajudar a lidar com as situações do dia a dia. Porque se a gente não souber, a gente vai cair em coisas do que já aconteceu no passado e a gente só não sabe o nome. Certo? Alguma dúvida sobre essa chave aqui? Então, para a gente fechar, vamos para a última chave, a gente já falou um pouquinho sobre ela, a consumação, né? Já deu spoiler aqui antes, e tudo que começa em Gênesis termina em Apocalipse. Então, criação, Gênesis 1:1, a nova criação, Apocalipse 21:1. Luz e trevas, Gênesis 1, 3 a 5,
Apocalipse 21, 23 e 25, a cidade tem luz, mas não tem trevas. O mar, né, que deu ali os seus animais no início lá, né? Deus deu ordem para o mar para que pudesse dar os seus animais ali. E ali o mar não existe. Apocalipse 21. Nós temos ali o jardim com a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, em Gênesis 2:9. Lá em Apocalipse 22, nós temos somente a árvore da vida. Ela vai ficar uma de cada lado do rio. Né? Então não tem mais conflito, não tem mais decisão. Né? A decisão já foi feita por Jesus e nós só entramos nela. Temos a morte, né, pelo pecado lá em Gênesis 2:17. E aqui nós temos a destruição da morte. A morte vai dar os seus mortos e a própria morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Na realidade, a morte a morte física, ela já foi derrotada por Jesus, né? Na vinda de Jesus, nós já derrotaremos, enfim, vamos lá. A morte, a gente fala as 3 mortes. As 2 primeiras resolvidas em Jesus agora, né? O último inimigo, que é a morte, que é o fim, a morte física, ela seria derrotada para a gente na primeira ressurreição. Beleza? Mas a morte, em si, ela é um personagem. Tá? Um dos cavaleiros do Apocalipse se chama Morte. Então, ele vai poder vai matar um monte de gente lá. Então, a morte e o Hades, elas vão dar os seus mortos e vão ser julgadas. Tá? Do lago de fogo e enxofre. Então, aquele poder que a morte tinha sobre a humanidade não vai existir mais, porque o Senhor vai encerrar ela no lago de fogo e enxofre. A serpente, nós temos ali a serpente em Gênesis 3:13, 3:1-4. E a serpente se tornou um dragão em Apocalipse 12. E esse dragão vai ser lançado também no lago de fogo e enxofre. Nós temos ali o cordeiro de Abel oferecido em sacrifício, né? E o cordeiro de Deus, que foi oferecido por todos nós. No começo das 12 tribos, Gênesis 29 e 30, e nós temos as 12 tribos, né? Elas estão escritas, o nome de cada tribo escrita nas portas ali. Construção da Babilônia, né, onde que o homem ele queria um lugar para si no mundo, né, para que eles pudessem ser visto, né? E a Babilônia será destruída. E todo esse sistema vai ser destruído. Nós temos o autor ali, Moisés, no Gênesis, né? E o cântico de Moisés, em Apocalipse 3. E a gente sabe esse cântico, né? Temos a sementeira, que é o início de tudo, e a colheita de tudo, tudo consumado. E aqui nessa chave. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Alguma coisa, gente? Mais algum ponto? Uma pergunta? Irmãos online, se tiver algo para compartilhar, perguntas, fiquem à vontade também. Pode levantar a mão, se quiser. Quer falar também alguma coisa? Pode liberar. Amém. Amém. Glória a Deus. Estava pensando, né, meditando naquela questão da revelação progressiva e olhando aquelas imagens, né, de Fibonacci. Ah, tá. Foi mal. De Fibonacci. E eu meditei aqui nessa questão, né, que o Senhor, de fato, ele vai desdobrando a sua revelação para o seu povo no decorrer dos tempos. E existe um propósito para esses últimos dias de derramar de uma maneira plena, completa, para o povo que estará posicionado no tempo do fim. E isso eu estava pensando já sobre aquele número ali. Os irmãos também já viram. No último número que apareceu ali foi 144. E é como se fosse assim, a plenitude desse desdobramento vai culminar nestes 144 mil que vão ser selados, né, porque eles vão ser protegidos pelos flagelos de Deus e vão ser comissionados para cumprir um propósito, apontando para a igreja. E por que eu estou falando disso?
na palavra existe algo que conecta com isso. Em Daniel 12, e o Senhor falou para ele: tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E aí, depois ele reitera no verso 9, diz assim, ó, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Os ímpios não vão entender, mas os sábios entenderão. E no capítulo anterior de Daniel, Daniel 11, diz que os sábios instruirão a muitos o caminho da justiça, apontando para este povo posicionado, a igreja do Senhor, né, proclamando uma palavra plena do Senhor, com sinais e maravilhas, relacionando com a grande comissão, esses 144 mil, a igreja em sua plenitude, né, cheia desta plenitude do Senhor, realizando essas maravilhas. A gente percebe realmente isso, esses desdobramentos acontecendo. No Apocalipse, o João, ele tem um vislumbre de toda essa revelação e era entregue às 7 igrejas. Então, isso mostra realmente que a igreja ela tem um propósito, ela tem uma missão. Foi confiado a ela algo para realizar nos últimos dias. E o momento é enxergar essa missão, enxergar este propósito. Estamos aqui porque existe algo de grande responsabilidade nas nossas mãos. E não só esperar o noivo, não. Eu preciso agir, porque o noivo vem só na última trombeta, não é assim que está em 1 Coríntios capítulo 15? E as trombetas que antecedem? O que vai acontecer? Qual é o meu papel? Porque quem tocar a trombeta com som incerto, não vai ter ninguém que se prepare para a batalha. Né? 1 Coríntios 14:8. Então, tem uma responsabilidade em cima da igreja. E a igreja precisa entender o papel dela neste cenário todo. Ela vai ter grande função para despertar muitos e chamar as nações ao arrependimento, né? Livrar deste cativeiro da grande Babilônia e do espírito do anticristo. Acredito que é isso, né? Por isso que o livro, no Apocalipse, ele é aberto. O livro que estava selado ali para Daniel, que mostra toda a obra, as profecias, em Apocalipse você tem um livro selado sendo aberto. É a revelação em sua plenitude para a igreja. Já está sendo aberto. Já estamos nos, nos tempos assim de que o Senhor realmente está revelando tudo que precisa ser revelado. Principalmente a missão da igreja. Muitos não conseguem enxergar a missão da igreja no Apocalipse, por exemplo, neste tempo do fim. Muitos enxergam mais aquela parte da grande tribulação, o anticristo perseguindo, né? Mas e o que acontece antes? O que acontece antes é essa missão que a igreja vai fazer. Por isso que nós enxergamos o Apocalipse de desdobramento. Eu enxergo algo e mais para frente ele dá mais detalhes, como, por exemplo, os selos, e depois do 7º selo tem um desdobramento, um zoom, mostrando as trombetas. E a igreja tem tudo a ver com a solenidade de trombetas, né? Quando o Léo falou aí da 5ª dimensão, de acessar as regiões celestiais, a eternidade, nada mais é do que o acessar o quê? O Kairos de Deus. O Kairos de Deus, no hebraico, é o Moed. Significa Moed, que é tempo determinado. Discernir os tempos determinados do Senhor, principalmente para o tempo do fim. Trombetas, expiação, tabernáculo. Existe uma timeline aqui no Apocalipse, só que eu preciso interpretar ela usando todas as outras escrituras. Elas me dão base para discernir e entender, e isso, claro, com o Espírito
de revelação, o Espírito do Senhor dentro de nós, nos mostrando, e cada um com seu papel no corpo. Ninguém isolado, mas uma unidade. Cada um fazendo a sua função no corpo.